Bom dia a todos. Então, vamos continuar aqui com nossas aulas sobre lógica para ciências sociais. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia de tabelas verdade. Então, tabelas verdade a gente utiliza quando a gente tem proposições muito complexas e quando é mais fácil trabalhar com várias possibilidades, eliminando uma a uma, trabalhando com a ideia de encontrar as possíveis combinações de valores verdade. A gente sabe que sempre uma proposição na lógica proposicional, ela só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Mesmo que a minha fórmula seja extremamente complexa e longa, no final ela só tem uma possibilidade, ou ela é verdadeira ou falso. Às vezes ela se torna tão longa que é mais fácil eu listar todas as possibilidades e tentar eliminar uma por uma, para tentar descobrir quais são aquelas que eu ainda não tenho certeza se elas são verdadeiras ou falsas. Então, para a gente trabalhar com a ideia de tabela verdade, eu tenho que saber como é que funcionam então os meus conectivos em relação à tabela verdade. Vejam aqui. Pensando em duas proposições quaisquer, P e Q, tá? Tabela verdade para duas proposições é formada com quatro possibilidades. Então, ou P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, ou P é verdadeiro e Q é falso, ou P é falso e Q é verdadeiro, ou ambas são falsas. Quando eu tenho duas proposições e ambas são verdadeiras, para o meu OR, né, para o meu OU, eu tenho que a solução final, né, a resolução é verdadeira. Então, ambas verdadeiras, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, também verdadeiro. Basta ter apenas uma verdade para eu ter a solução verdadeira. Falso ou verdadeiro, também verdadeiro. A única possibilidade de ser falso é quando ambas são falsas. Para o AND, o E, eu tenho outra situação. Ele só vai ser verdade se todas forem verdadeiras. Então, se P e Q forem verdadeiras, verdade. Se P for verdade, mas Q falso, falso. Se P for falso e Q for verdade, falso. E se ambas forem falsos, falsos também. Ok? Para o condicional P, CP, então Q. O que vai acontecer? Eu tenho essa possibilidade aqui. Se ambas são verdadeiras, uma verdade para uma verdade, é verdadeiro. A única possibilidade falsa é essa aqui. Uma verdade não pode levar a uma falsidade. E as outras duas possibilidades, falso para verdadeiro ou falso para falso, são verdadeiras. O bicondicional, eu tenho que ele é verdade apenas se os dois forem iguais. Verdade, verdade, verdadeiro. Falso e falso, verdadeiro. E vai ser falso se eles forem diferentes. Antecedente verdadeiro, consequente falso, falso. Antecedente falso, consequente verdadeiro, falso também. E o not, né, o mais simples, e simplesmente inverte, né? Se ele for verdadeiro, vira falso, se for falso, ele vira verdadeiro, tá? A gente já viu isso de outras formas, tá? Isso aqui eu só estou formalizando a ideia da construção de tabelas verdade a partir do que a gente já discutiu nas aulas anteriores sobre as possibilidades do AND, do OR, da condicional e do bicondicional. Bom, outra coisa extremamente importante para eu descobrir a tabela verdade de uma fórmula é a ordem de precedência. Sempre eu primeiro resolvo o not, tá? A negação. Depois eu resolvo todos os ands e os ors. E por último eu resolvo o condicional e o bicondicional. Tá? É a mesma coisa da precedência matemática. Sempre resolvo a soma e subtração, depois multiplicação e divisão. Então vamos lá com alguns exemplos. Eu trouxe aqui a tabelinha aqui só para a gente ficar mantendo ela sempre em vista, tá? Não trouxe a do norte porque a norte é muito simples. E aqui como é que a gente acha então a fórmula e a partir da fórmula constrói a tabela verdade. Então o que eu tenho aqui da afirmação? Amanhã vamos viajar de carro e chegaremos a tempo para o casamento. Então, amanhã vamos viajar de carro é uma proposição. Vou chamá-la de A. E, aqui eu tenho conectivo. Chegaremos a tempo para o casamento. Chegaremos a tempo para o casamento é outra conexão. É outra proposição. As duas são unidas pelo conectivo E. Então eu tenho no final que A AND B. Então como é que eu monto a tabela verdade?
sempre. Quais são as possibilidades quando eu tenho duas proposições? Eu tenho essas quatro aqui: VV, VF, FV e FF. Sempre são essas quatro. Duas proposições, quatro possibilidades. Se eu tiver três, aumento para 8 possibilidades. Se eu tiver quatro, vai para 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Para duas, sempre essas quatro aqui. Então, o que, que eu sei? Que eu tenho que o A, então as possibilidades são essas, o B são essas, e eu preciso descobrir o A end B. Então, eu utilizo aqui a minha tabelinha. O que, que é o A end B? Eu tenho direto, né? A end B é essa aqui. Sempre que os dois forem verdadeiros, é verdadeiro. Se algum deles for falso, é falso. Então, o primeiro é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. O segundo, verdadeiro com falso, é falso. O terceiro, falso com verdadeiro, é falso. E o último, os dois falsos, é falso. Certo? Então, isso aqui é bem simplesinho, simplesmente eu consigo tirar diretamente da minha lista de tabela verdade que eu tenho aqui. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Eu não vou viajar amanhã ou vou no parque. Não vou viajar amanhã é uma proposição negada. Então eu vou transformar em vou viajar amanhã, que vai ser a letra A, para depois fazer a negação. Ou é o conectivo, vou no parque. Então vou no parque vai ser o B. Como é que vai ser a minha fórmula? Eu não vou viajar amanhã, note A. Ou, conectivo ou, B, vou no parque. Então, novamente, aqui eu monto, já que eu tenho duas variáveis aqui, duas proposições, eu monto minha árvore, minha tabela de possibilidades com quatro possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso. Ok? São as quatro possibilidades padrão sempre que eu tenho dois. Bom, aqui eu tenho dois conectivos lógicos, o not e o ou. Então eu tenho que resolver eles. Existe a ordem de procedência. Qual é a ordem? O que ela diz? Primeiro sempre o not. Então eu tenho que resolver o not. O que é o not aqui? O que ele está negando? O A. Not A. Então como é que eu resolvo essa coluna aqui? É muito simples. Simplesmente eu vou olhar a coluna do A, essa aqui, e negá-la. Aqui é verdadeiro? Not A, falso. A segunda é verdadeiro? Note A, falso também. Terceira é falso? Note A, verdadeiro. Quarta é falso? Note A, verdadeiro. Isso aqui eu resolvi apenas parte da minha fórmula, só esse pedacinho aqui, não é a fórmula completa, então não é a resposta. A minha resposta é dada por isso aqui. Aqui é um ou. Eu sei como é que funciona o ou, tá aqui ele, tá? Sempre que tiver pelo menos um verdade, ele é verdadeiro, ele só é falso quando os dois forem falsos. O que eu tenho que cuidar aqui é que eu vou ver a coluna B, tá aqui, e eu vou fazer o ou com o not A, ou seja, eu não vou olhar esta coluna. Eu tenho que olhar esta aqui, foi por isso que eu encontrei ela, certo? É o not A ou B que é a minha fórmula. Então eu tenho que fazer o meu ou entre estes valores aqui. Então como é que fica? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem um verdadeiro pelo menos. Falso ou falso? Falso ou falso? Falso. Os dois são falsos, então é falso. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Quando ambos são verdadeiros, é verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, pelo menos tem um verdadeiro. E esse aqui é verdadeiro. Ok? Nesse aqui um exemplo um pouquinho maior, mas a única diferença que eu tenho aqui é que eu vou trabalhar com três variáveis. E quando eu tenho que trabalhar com três variáveis, eu vou ter 8 possibilidades. Uma variável, duas possibilidades. Duas variáveis, duas proposições, 4 possibilidades. 3, 8. 4, 16. 32, 64 e assim por diante. Ok? Então, o que diz a minha fórmula? Eu gosto de chocolate e ou gosto de caramelos ou gosto de balas de coco. Então, vamos lá. Eu gosto de chocolate. É uma proposição, fechou aqui. Eu gosto de chocolate. E, aí entra isso aqui. Ou gosto de caramelos ou gosto de balas de coco. Eu gosto de caramelos, eu gosto de balas de coco. Vou chamar essa de B e essa de C.
Então, como é que eu posso transpor isso para uma fórmula? Como isso aqui é o início, ó, eu gosto de chocolate e, eu gosto de chocolate e, tá aqui o e, então A, E, e aqui eu estou dizendo ou gosto de um ou gosto do outro, isso aqui na verdade é parênteses, certo? A, AND, B ou C, ou gosto de caramelos ou gosto de balas de coco, isso é o B ou C. Então eu tenho que a minha fórmula fica A, AND, B ou C. Bom, eu tenho 3 proposições, então vou ter 8 possibilidades. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, ou 3 falsos. Bom, e agora? Agora, como eu tenho um parênteses, é que nem na matemática. Se eu tenho um parênteses, eu tenho que começar sempre resolvendo o que está no parênteses para depois resolver o que está fora. O que eu tenho dentro de parênteses? B ou C. Então, como é que eu resolvo B ou C? Eu vou olhar simplesmente as duas colunas do B e C. Somente isso aqui. O A não entra na questão. Eu estou fazendo B ou C. Está aqui, ó, dentro do parênteses. B ou C. Como é que funciona o ou? Aqui. Sempre que tem pelo menos um verdadeiro, é verdadeiro. Somente quando os dois forem falsos, é falso. Então vamos lá. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Agora é falso. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Falso ou falso? Falso. Então, esse primeiro pedaço aqui, B ou C, é esta coluna aqui. Essa coluna resolve minha questão? Não, eu só resolvi esse primeiro pedaço. Agora eu preciso resolver o segundo. Eu vou chamar essa coluna aqui de R1, só para deixar mais simples. E aí eu vou fazer o quê? A substituição. A AND R1. Eu já sei o R1. O que é A AND R1? Eu vou olhar esta coluna e esta coluna, coluna do A, esta aqui com esta. E vou fazer um AND. O que é um AND? Está aqui ele. Só é verdade quando ambos forem verdades e qualquer outra possibilidade é falso. Então, verdadeiro com verdadeiro, essa coluna com essa aqui, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso também. Falso com verdadeiro, falso também. Falso com verdadeiro, falso também. Falso com falso, falso também. Certo? Então, o final, a construção final, o resultado final da tabela verdade A, AND, B ou C é essa última coluna aqui. É isso aqui que representa todas as possibilidades que eu tenho para essa tabela verdade. Certo? E se vocês chegarem aqui, muito bem, parabéns. Até a próxima.